E aí, pessoal, estamos ao vivo para mais um podcast 7. Já fiz vários podcasts relacionados a Spike Prime, já falamos sobre programação, já falamos sobre como utilizar poucas peças, poucos recursos. E agora, para esse podcast, a gente vai falar sobre FLL. A gente vai falar de vários aspectos sobre FLL. Esse podcast não tem um objetivo, uma coisa específica da FLL, a gente vai falar de uma maneira geral da FLL, vai falar sobre as novas mudanças que aconteceram, vamos falar sobre como é que funciona a FLL para quem não conhece. Então, se você tem suas perguntas, comenta aqui embaixo, manda um aviãozinho para mais gente assistir essa live pra gente ter uma live bem legal. E manda um coraçãozinho pro Instagram perceber que a live tá legal e mandar para mais gente. Então vamos esperar alguns minutos. Não, vamos começar. Vamos? Então começar. Beleza. Então, 1, 2, 3. Olá, meu nome é Bruno Brísida. E meu nome é Eduardo Brísida. E está no ar o Botcast. E o Botcast de hoje, qual é o tema, Eduardo? O tema é sobre a FLL. A gente vai falar sobre essa competição de robótica que faz muito sucesso. A gente vai falar de todas as mudanças que aconteceram nessa temporada. Vamos falar como é que a gente espera que seja essa temporada e muitas coisas a mais. Bom, beleza. Então, começando esse podcast, é muito importante já falar o que é a FLL. Bom, a FLL é uma sigla que significa First Lego League. First é uma empresa de tecnologia muito conhecida mundialmente que utiliza competições de robótica para espalhar a tecnologia, para compartilhar a tecnologia, educação. E a First se aligou à Lego, e aí criou essa competição chamada First Lego League, que os jovens têm que construir robôs e fazer pesquisas e realmente desenvolver a sua parte técnica e também interpessoal através da robótica. E você lembra, até essa pergunta não está nem na pauta aqui, mas surgiu agora, você lembra quais são as suas premiações dentro da FLL? Putz. Ou são muitas? Te deixei agora numa corda... Eu não lembro de todas, mas eu lembro de algumas. Uma que me chamou muita atenção e que foi muito impactante para mim foi na Espanha, na FLL Internacional, o Open European Championship, a gente chamava de FLL WEC, que foi em 2016, e a gente ganhou o prêmio de Solução Inovadora, primeiro lugar na Solução Inovadora. Naquela época o tema era Trash Track, e a gente fez um projeto relacionado ao descarte do óleo. Então foi um projeto que eu gostei muito e até hoje eu tenho o aplicativo que a gente fez na época. E outra competição que me impactou muito também foi na Hungria, que nessa época eu já não estava como competidor, mas sim como mentor, que a gente ganhou o primeiro lugar em estratégia e inovação. E também teve acho que o meu primeiro prêmio também na FLL foi estratégia e inovação, lá em Curitiba, em World Class, 2015, 2016. E acho que foram esses prêmios que mais me impactaram e que eu mais me lembro. Aliás, por coincidência, acabou de sair um vídeo no canal do YouTube falando qual foi a premiação mais importante. É verdade. E você citou a FLL da Espanha. Até tô dando um spoiler do vídeo. Exatamente. Então, assim, quem não é inscrito no canal do Eduardo no YouTube, se inscreva lá, né? Tem vários vídeos muito bons onde ele compartilha vários assuntos sobre Lego, Arduino, Spike, enfim. E a ideia é a gente ter conteúdo praticamente todo dia, se não todo dia. Então, realmente é muito legal que você se inscreva lá, ative o sininho para toda vez que a gente soltar um vídeo, você saber e logo em seguida você assistir. Exatamente, tanto que essa semana vai sair vídeo todo dia no canal. Então é importante acompanhar o Eduardo aqui no Instagram, mas também no YouTube, porque o conteúdo lá é muito bom. Eu sempre aviso aqui quando sai alguma postagem lá no YouTube. E por que eu posto no YouTube? Porque lá eu consigo ter mais tempo. Os conteúdos aqui no Instagram eu não consigo fazer conteúdos muito longos, muito abrangentes. Então lá no YouTube eu tenho essa versatilidade, flexibilidade, na verdade. Eu posso fazer conteúdos pequenos, mas também posso fazer conteúdos grandes, robustos realmente. Então realmente é muito bom que você se inscreva para realmente você ficar atento e aprender cada vez mais. Bom, vamos continuar aqui então. Você falou o que é a FLL, por sinal você está até com uma camisa da FLL. Tô até com a camisa da FLL, foi do ano passado, acho que na rádio foi esse ano ainda, foi no começo desse ano, foi a etapa regional daqui do Rio, da FLL, e essa camisa é da etapa do Rio. Exatamente. Eu também tenho do Nacional, que é uma rosinha, muito legal, muito boa,
a textura é muito legal, mas eu também gosto muito dessa. O grande legal da FLL, na verdade, são as camisas, né? Enfim. E vem cá, pra quem tá chegando agora, pra quem não sabe muito sobre competições, como funcionam as avaliações da FLL? As avaliações da FLL tem 4 principais. A primeira, que a gente chama de desafio do robô, que a equipe tem que construir um robozinho, programar ele, e o robô tem que agir de forma autônoma numa pista cheia de missões que normalmente são relacionadas ao tema da temporada. E então já teve tema de idoso, já teve tema de lixo, já teve tema do espaço, e todas as missões são em volta disso. Por exemplo, o tema dessa temporada é movimentação, que eles chamam de replay. Então todas as missões elas são em volta desse tema. E aí essa é a primeira avaliação, tem uma pontuação e essa pontuação é levada em conta na avaliação. A segunda avaliação que a gente chama de design do robô. Que a gente, na rádio robô em geral, que a gente avalia tanto a estratégia de missão da equipe, como é que ela elaborou a estratégia para fazer as missões do desafio do robô. A gente avalia a parte técnica da mecânica em si, como se o robô está bem estruturado, bem compacto, teve uma boa utilidade de peças, um bom equilíbrio entre força, precisão e velocidade. Também aspectos da programação, como é que foi feita a sua programação, se ela é bem documentada, se você utiliza sensores, o feedback de sensores para tornar o seu robô cada vez mais autônomo, entre outros aspectos. E, bom, essas são as duas. A terceira, a gente chama de core values, que o torneio é envolto de vários valores de respeito, empatia, cooperação, e a equipe é avaliada exatamente nesses fatores, nesses valores, e aí realmente é uma parte mais interpessoal, realmente ver a interação do competidor com os outros competidores da equipe, mas também fora da equipe. Core values é como se fosse mais ou menos um fair play. É tipo um fair play, porque a FLL tem muito disso. Apesar dela ser uma competição, que a gente está lá para competir, de uma certa forma até vencer, o objetivo da FLL, ele leva isso muito dentro, e realmente isso gruda como se fosse um chiclete nas pessoas que participam. É que o torneio, ele tem competição, mas ele também é muito mais para se divertir, muito mais para você aprender, e não importa muito se você vai ganhar um prêmio ou não. Um prêmio é apenas o reflexo do seu esforço, mas não quer dizer que ele te define. E todo o torneio em volta desses valores para realmente ter uma certa cooperação e não necessariamente uma competição mesmo. Eles chamam disso de competição amigável. Bom, essa aqui foi uma pergunta que fizeram. Não, e calma aí. Tem mais? Então? Tem mais uma. Eu falei 3. Falei desafio do robô, design do robô e falei do core values. E também tem a pesquisa científica. Todo ano a equipe tem que criar alguma solução relacionada a algum tema específico da temporada. Por exemplo, o tema dessa temporada é movimentação, esportes em geral. Então, as equipes vão ter que trabalhar nessa temática e tentar criar alguma solução para algum problema relacionado à movimentação, a realmente fazer mais esportes, a fazer atividades físicas. E a equipe é avaliada todos os aspectos relacionados a essa pesquisa científica. Como ela estruturou a pesquisa, como foi o processo de elaboração da pesquisa para chegar realmente no problema, depois na solução, avalia sobre como é que é essa solução, se ela foi bem estruturada, e entre outros aspectos relacionados à pesquisa. Show de bola. Então, 2 perguntas e respostas mais completas. Então, se você está assistindo, já manda o aviãozinho para um amigo, já manda o aviãozinho para todo mundo acompanhar esse podcast. Por sinal, o podcast 7. Então, já passaram aí 6 podcasts e agora esse aqui é o 7. E essa aqui é uma pergunta muito interessante. É uma pergunta que fizeram na caixinha de perguntas. Tenho 15 anos. Qual a idade permitida para participar? O torneio, ele é para 9, se não me engano, até 16 anos. E tem um limite total. Se você entrar nos documentos do torneio, eles falam até quando você pode com 16 anos. Porque mesmo que você tenha 16 anos, eles contam, se não me engano, até a data do Nacional, que normalmente é um ano depois do lançamento da temporada. Então, por exemplo, a temporada é essa 2020. Então, você teoricamente pode ter 16 até 2021, em maio, mais ou menos. Depois você pode até dar uma olhada. Então, normalmente é um torneio mais para 9 até 16 anos. E para ver essas regras, né, esses requisitos, é entrar no site da FLL. Você entra no site do Torneio SESI de Robótica, que aí lá tem uma aba chamada First Lego League.
você clica nessa aba do First Lego League e aí vai ter avaliações, se não me engano, ou documentos. E aí você consegue realmente ver vários documentos, consegue ver as rúbricas, como é que funcionam as avaliações, uma visão geral sobre o torneio, sobre as missões e diversos outros documentos importantes. E aí nós vamos para uma outra pergunta, né? Eu não tenho a idade para competir, ou seja, passou de 16 anos. O que eu posso fazer? Foi até aqui uma pergunta que o Dutrap fez. Olá, cheguei agora, sou novo por aqui, eu posso competir com 18 anos? Ah lá, exatamente. Então, o torneio, você não pode ser competidor com 18 anos, porque o torneio da FLL vai de 9 até 16 anos, sendo que esse torneio da FLL, ele é uma das categorias de vários torneios que a First tem, que é a empresa principal. Então tem o FLL Júnior, tem o FLL, tem o FTC e tem a FRC. Então, por exemplo, talvez você caiba no FTC FRC como competidor. Mas, mesmo assim, você pode participar de outras formas, mesmo não competindo. Lá a gente tem também uma coisa que a gente chama de anjo, que é um voluntário que ajuda realmente as equipes, tá numa interação bem direta com a equipe, realmente um assistente de uma certa forma, e aí tá lá para ajudar a equipe em tudo que ela precisa, falar sobre quando é que vão ser as avaliações, falar que daqui a 30 minutos tem uma nova avaliação, ver realmente vários aspectos realmente para a assistência da equipe, e a gente chama de anjo. E a outra são os juízes. O juiz você pode, a partir de 18 anos, a partir da maioridade, você já pode ser juiz. E, bom, agora mudou, agora existe só juiz de sala e juiz de arena, mas antigamente tinha juízes de vários tipos. Tinha juiz de design, tinha juiz de core, tinha juiz de pesquisa e tinha juiz de arena. Hoje em dia, agora só tem juiz de sala e juiz de arena. O juiz de sala agora engloba todos esses aspectos, que é design, core e pesquisa. E aí, para saber tudo isso que você falou, é entrar no torneio SESI de robótica. Lá tem todas as informações relacionadas a juiz. Agora não tem tantas informações, porque eles ainda não lançaram a nova capacitação. Eles provavelmente vão lançar, ainda não tem uma data totalmente certa. Mas provavelmente quando eu souber a data, eu vou comentar aqui no Instagram, exatamente para quem estiver interessado poder participar, poder se inscrever e se capacitar. Interessante. Então, se você tem interesse em participar de torneios, competições, mesmo já tendo passado a idade, é entrar no site. E é muito legal. Acho que tem muita gente que nunca participou como competidor, mas vira juiz e se apaixona e continua até hoje. Principalmente no começo. No começo, os juízes nunca tinham sido participantes, competidores. Agora que está vindo uma leva de juízes que foram competidores. Então, é realmente interessante esses dois mundos, essas duas visões. Terem juízes que foram competidores e tem essa visão geral do torneio, tem tanto a visão como competidor, mas também como juiz, avaliador, mas também tem a parte de juízes que estão lá, mas nunca participaram antes da FLL. Bacana. E, bom, vamos continuar aqui, né? Até a título de curiosidade, para quem está chegando agora, acho legal você responder essa pergunta. Quando foi a sua primeira FLL e qual era o tema? E qual a sua idade? Qual foi a sua idade quando você começou? Bom, a minha primeira FLL foi em 2015, 2016, foi a temporada 2015, 2016. Eu acho que eu tinha 14 para 15, ou 15 para 16, se eu não me engano. E a temporada foi World Class. Era uma temporada voltada para a educação, então a gente tinha que fazer projetos relacionados à educação. E o meu projeto na época foi um tabuleiro de programação que ensinava lógica de programação, lateralidade, condição, variável, entre outros aspectos. Legal, bacana. E isso que você falou de educação, era o tema da FLL ou a sua equipe que escolheu esse tema? Era o tema da FLL. Todo ano a FLL escolhe um tema em que a equipe tem que trabalhar em cima disso. Então, por exemplo, 2015 e 2016, o tema foi educação. E aí, na educação, tem várias vertentes que você pode trabalhar. Então, por isso que tem muitos projetos que são muito diferentes. Porque eles falam de um tema teoricamente geral, mas desse tema geral você pode ir para vários pontos, várias coisas. E a partir daí a gente define realmente qual é a nossa vertente para a nossa pesquisa científica. Show! E a gente vai falar ainda nesse podcast sobre o tema da FLL desse ano. Bom, deixa eu ver aqui. Quais temporadas você já participou da FLL? Você respondeu aqui mais ou menos? 2015, 2016 eu participei do World Class. O World Class era aquela temporada relacionada a mais à educação. No ano seguinte
foi o Trash Track, que era relacionado a lixo, que a gente tinha que, de alguma forma, achar novas formas de reciclar o lixo, de trabalhar com lixo, entre outras coisas. A próxima temporada foi o Animal Allies, que era relacionada à aliança com os animais, realmente uma interação amigável entre o humano e o animal. E foi uma temporada muito legal, eu gostei muito dessa temporada. Depois teve a Hydrodynamics. Na Hydrodynamics eu já participei como mentor, não mais como competidor. Do World Class até o Animalize eu estava como competidor. A partir da Hydrodynamics eu tô como mentor. E aí a Hydrodynamics foi mentor. Depois teve Into Orbit, que eu participei como mentor também. A Into Orbit é relacionada à órbita, ao espaço. Foi uma temporada bem legal também. E essa última, que foi... Agora me deu um branco. Qual foi a última? Se alguém souber qual foi a última, me deu um branco aí embaixo. Comenta aí embaixo. Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui, daqui a pouquinho a gente responde a pergunta que fizeram. Qual foi a temporada mais divertida pra você? Foi a do Animal Lies? Foi qual? Eu gostei muito do World Class, mas também gostei muito do Animal Lies e muito do Into Orbit. Acho que foram temporadas bem legais. Até responder aqui, Thaís, City Shape. Eu até tinha esquecido o nome da temporada. Bom, a pergunta aqui que o Dutra B fez. A programação é muito difícil? Eu estou com 17 anos e comecei a me interessar, né, nesse assunto agora. É difícil, não é difícil? Bom, programação é muita prática. É muita prática mesmo. Realmente você tem interesse. Não tem idade certa, limite definido para você aprender. Não tem limite máximo para você aprender. É realmente você ter interesse em participar e tudo vai dar certo. Eu tenho vários conteúdos aqui no Instagram relacionados à programação. Eu tenho até um curso chamado Descomplicando a Programação, que são 52 aulas muito legais, que eu falo só sobre programação. É o passo a passo mesmo. É literalmente o passo a passo da programação, e é a programação da V3. Então, caso você queira aprender, dê uma olhada no curso. O link tá na minha bio. E qualquer coisa também pode me mandar uma mensagem que eu te respondo tranquilamente. É impossível fazer o curso e não aprender. Eu que sou totalmente leigo em robótica, eu que já assisti, já comecei a aprender também. Então o curso é muito bom e é muito completo. Hoje eu diria que é o curso mais completo de programação do EV3 na internet. Né? Muito bom. Bom, vamos continuar aqui então. A temporada mais divertida, você ficou em cima do muro. Não definiu porque teve muitas muito legais, todos em alguns aspectos. Legal. E qual o tema dessa temporada? É 2020, 2021? Toda temporada eles dão uma temporada são 2 anos. 2020 e 2021, 2019, 2020, 2018, 2019, porque o torneio acontece na metade de um ano e termina na metade do outro. Então, por isso que envolve 2 anos. E o tema dessa temporada eles chamam de FLL Replay, e o tema é relacionado à movimentação, atividade física, esporte, e realmente como é que você pode se movimentar mais e não ficar tão sedentário em alguns aspectos. E o que você achou dessa temporada, desse tema? Eu achei muito legal. Quando eles lançaram o videozinho do começo, isso lá na época de maio, março, eu achei muito legal. Era uma abordagem que parecia mais para os esportes e tudo mais. Depois a gente até conseguiu perceber quando eles postaram realmente, quando eles lançaram a temporada no meio do ano, em agosto. E realmente deu para ver que é muito mais abrangente do que simplesmente esporte, mas realmente movimentação. E movimentação tem a ver com tudo. Movimentação, você pode estar se movimentando de ir da sua casa até a escola, de ir para casa até o trabalho, de você simplesmente fazer um vídeo em casa, de você fazer algum esporte físico. Então, realmente tem bastante abrangência. Bom, e na sua experiência na FLL, quais missões você achou mais interessante? Eu gostei muito da missão que o robô tem que meio que se levantar, ficar em cima da estrutura, porque teve uma temporada que foi Animal Lies, que tinha uma parede, se não me engano era uma coisa agora eu não lembro o nome da missão do Animal Lies, mas era uma missão muito legal. E na época o que a gente fez, na minha equipe a gente fez um robô com pneumático que se pendurava naquela missão, e lembra muito essa missão de agora. Então eu gostei muito e acho muito legal os robôs ficarem pendurados no objeto.
O basquete eu achei muito legal também. Teve uma outra missão que é uma parte branca e tem algumas coresinhas. Lembra muito a Infinita do World Class. Então teve muitas missões que lembram outras missões. E realmente foram essas que eu mais gostei, porque de uma certa forma leva a gente a ter um senso de nostalgia, porque lembra de temporadas passadas, lembra de missões anteriores, e realmente essa parte eu gosto muito. Bom, perguntaram aqui, ó, como iniciante, como posso começar? Você falou, né, entrar no site Torneio SESI Robótica, que lá tem todos os requisitos, né? Então, quem tá realmente querendo começar, querendo entrar na FLL, digita Torneio SESI Robótica, que lá tem todas as informações. Se você entrar no torneio, botar no Google Torneio SESI Robótica, provavelmente o primeiro link que vai aparecer é do torneio, e aí lá vai estar as abas das competições que o SESI normalmente participa, que normalmente provavelmente vai ter a FLL Júnior, a FLL e o FTC. Então você clica em FLL, vai ter várias informações, você vai em documentos, e aí realmente você vai dar uma olhada ali, e aí você vai ver realmente como é que você pode participar e tudo mais, como é que funcionam as avaliações e entre outros aspectos. Bom, e quais mudanças tiveram para essa temporada 2020-2021? Bom, as principais mudanças foram nas rúbricas e na forma como é avaliado o torneio. A gente sempre teve alguns problemas nisso, porque eram muitas equipes e de uma certa forma ficava um pouco confuso, porque era uma ida de uma sala de avaliação para outra, você ia da sala de core values, depois ia para a sala do robô, depois ia para a sala da pesquisa, depois você ia para a arena, então era de uma certa forma uma confusão. Imagina 100 equipes, como teve nesse último nacional, ficar fazendo essa logística. Então, o que eles fizeram agora? Momento desabafo de um juiz de competição. Não, desabafo até como equipe, porque é muita equipe, às vezes você fica até confuso, porque tem, sei lá, umas 30 equipes na sua frente, você tem que chegar na sala, lá no fundo, e aí você tem todo o seu aparato, todo o seu robô, toda a sua pesquisa, e realmente é difícil você passar por ali, e realmente tem que ser um espaço muito grande. Então, uma das mudanças que eles fizeram foi agora que não existe mais salas individuais. Não existe uma sala de robô, uma sala de core, uma sala de pesquisa. Existe uma sala só que te avalia tanto core, quanto pesquisa e quanto robô. Então você fica, em vez de 10 minutos em cada sala, 10, 15 minutos, agora você fica 30 minutos em uma sala só e avaliado nos 3 aspectos de uma vez. No core, no robô e na pesquisa. E aí, também agora os juízes não são juízes de categoria, eles não são juízes de robô, juízes de core e juízes de pesquisa, eles são juízes de sala que entendem de todos os assuntos, entendem de pesquisa, entendem de core e entendem de robô. E realmente as principais mudanças foram no fluxograma da equipe, que agora não são 3 salas e sim uma sala, e aí muda também a dinâmica de como acontece a avaliação, e também as rúbricas que mudaram as avaliações, eles mudaram realmente muitas avaliações. As principais mudanças que eu senti foram a parte do robô, eles mudaram muito a parte do robô, mudaram também o core e a inovação, que a pesquisa no geral, mas não teve tantas mudanças em si, e foi isso. E comenta aí embaixo se você achou interessante essas mudanças, né? Qual é a sua opinião sobre essas mudanças. E até aproveitando, né? Você gravou um vídeo falando sobre as rúbricas, que foi a maior mudança, na sua opinião, dessa FLL. Você gravou um vídeo lá no YouTube falando sobre isso. Eu gravei um vídeo lá no YouTube que eu falei sobre as rúbricas da FLL na parte do robô. Até fiz uma comparação com as rúbricas anteriores, porque a nossa principal fonte de conhecimento era as rúbricas anteriores. Então, agora que todas as rúbricas mudaram, a gente tem que partir de um ponto inicial e tentar fazer alguma certa comparação. Isso pode nos ajudar em primeiro momento a tentar entender as rúbricas e também a estruturar como a gente vai fazer a nossa apresentação. Isso estou falando como equipe. E foi por isso que eu fiz esse vídeo. Mais pra frente eu vou fazer vídeos também do core e da pesquisa, mas estou esperando um tempo. Por quê? Porque eu ainda não fiz a capacitação de juízes, ainda não sei quando vai ser, e lá eu vou ter mais conteúdo realmente sobre essas capacitações, sobre essas rúbricas, então eu vou ter uma informação mais específica sobre aquele conteúdo. Então por isso que eu quero trazer um geral. Beleza, então, continuando, calma aí que... Tá, beleza, vamos lá. Continuando,
O que você achou das mudanças atuais em comparação com as anteriores? Rúbrica, tapete? Essa aqui foi uma pergunta que fizeram na caixinha de perguntas. Olha, no começo eu fiquei um pouco nervoso com essas mudanças. Eu sinceramente, não gostei de primeira, mas depois eu comecei a entender e realmente fez sentido. E todas essas mudanças não acontecem da noite pro dia. A Force lá nos Estados Unidos, eles têm algumas regiões que realmente testam essas mudanças. Então, por exemplo, a Carolina do Norte, se não me engano, fez esses testes ano passado com a temporada anterior. Então, todas as mudanças na rúbrica, toda essa mudança no fluxograma de avaliação, tudo isso foi testado e aí, de uma certa forma, provavelmente teve algum sucesso lá e aí foi aberto para todo mundo. Então, eu acredito que as mudanças são positivas a longo prazo, mas também tem uma questão de adaptação. Bom, aqui fizeram algumas perguntas, né? Bom que a gente responde aqui, ó. Comecei agora, não sei muita coisa sobre robótica, comecei a me interessar agora. Então, qual é o conselho para quem está começando agora? Bom, o meu conselho é realmente acompanhar os meus conteúdos relacionados ao Instagram. Lançou hoje a Semana da Robótica, o primeiro episódio da Semana da Robótica, que é um evento gratuito e totalmente online, em que eu falo sobre diversos conteúdos relacionados à robótica, falo sobre o giroscópio, P&D, seguidores de linha e diversos outros aspectos. Eu falo um pouco sobre mim também para você me conhecer melhor. Também tem meu YouTube, que tem vários conteúdos, é literalmente meu nome, Eduardo Brizda. Então eu realmente estou em várias redes sociais. Estou no TikTok, estou no Facebook, estou no Instagram, estou realmente em muitas coisas. Então esses conteúdos eu recomendo que você assista, porque eles vão te dar uma base para você realmente aprender e, de uma certa forma, a partir deles você pode realmente ver alguns pontos que você pode trabalhar em cima. Eu falo de vários softwares que você pode praticar robótica. Eu tenho até um e-book que 5 plataformas de robótica para você praticar Lego. O link tá na bio? O link tá na bio. Então, realmente, eu falo de várias coisas para realmente você praticar a robótica, seja nesse momento de quarentena que a gente tá, como também em qualquer outro. A melhor dica realmente é acompanhar todos esses conteúdos. E aqui, ó, perguntaram, como iniciante? Opa. Calma aí que deu zoom aí. Como iniciante, como posso começar? Bom, é a mesma pergunta, é a mesma resposta, né? Acompanhar o conteúdo e, claro, né? Acompanhar o conteúdo do Eduardo e colocar em prática. Sim. Né? Colocar em prática. Acho que tudo na vida você tem que colocar em prática. Seja robótica, seja programação. Então, realmente, ouve, aprende a teoria e logo em seguida, se puder, coloque na prática. Se você tiver um kit de robótica, se você não tiver também, utiliza plataformas virtuais que são muito, muito úteis. Eu tenho utilizado muito elas atualmente, tanto para eu praticar, como também para eu dar aula. Eu utilizo muito das plataformas virtuais e tem vários vídeos que eu falo sobre isso. E essas duas perguntas que fizeram agora, ó, depois dessa Semana da Robótica, como posso continuar? Como entro no curso, né, que você dá aula? E quantos anos você começou a aprender sobre robótica? Olha, nesse vídeo 1 da Semana da Robótica, ele conta a história dele, né, desde a sua jornada dentro da robótica. E sobre o curso, né, durante a Semana da Robótica ele vai falar mais, todas as informações vão ser passadas lá. E aí é mais um motivo para você não perder a Semana da Robótica, vídeo 2, na quarta-feira. E os vídeos vão estar gravados, todos os vídeos da Semana da Robótica vão estar gravados, então você pode ver, rever, pode realmente parar, acelerar, fazer o que quiser e ver todos os conteúdos com calma para você aprender. Porque o objetivo de todos esses conteúdos é realmente que você aprenda. Então, por isso que eu gravo, exatamente para você conseguir parar e como cada um tem uma certa velocidade, alguns são mais rápidos do que outros, com o vídeo gravado você consegue realmente definir a sua velocidade. Se você precisa assistir um conteúdo mais devagar, pausa, mas pode ter pessoas que vão acelerar e isso tudo é normal, faz parte. Só para responder brevemente quantos anos você começou a aprender robótica. Eu estou nesse universo da robótica há 9 anos. Eu comecei a aprender por volta de 11, 12 anos, hoje eu tenho 21 anos. E acho que desde a primeira vez que eu vi sobre robótica, lá no meu 6º ano do colégio, em 2011, eu não parei mais, gostei muito dessa área e estou até hoje e estou me especializando nisso. Você sabe de alguma competição que pessoas que estejam na faculdade e sejam maiores de 18 anos possam participar também? Uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta que é uma pergunta muito comum que o Eduardo escuta, então responde aí. Bom, tem muitas competições, eu até participo delas. Na faculdade eu tenho uma equipe de robótica que a gente participa de muitos torneios, realmente tem muitos torneios. Alguns torneios que você pode participar e até procurar. Iron Cup, que é em Minas, tem o Salão de Robótica, que é em Curitiba,
Tem a Winter Challenge, que numa época era em São Paulo, mas na última vez foi em Florianópolis. Não sei, na Rádio Santa Catarina, não foi em Florianópolis em si. Então tem vários torneios, tem Tech Challenge, tem... Onde a pessoa pode descobrir quais são esses torneios? Caçando na internet? Olha, eu tenho uns conteúdos aqui que eu chamei de torneios pelo mundo. Depois pode até me mandar uma mensagem, mas se você arrastar um pouco para baixo nos meus conteúdos, você vai... No feed. No feed, você vai ver. Eu falo de vários torneios, falo sobre WRO, FLL, TBR, mas também falo de outros torneios para maiores de 18. Acho que são acessíveis para maiores de 18. Esses torneios também, como a Iron Cup, o Winter Challenge, o Tech Challenge, o Salão de Robótica, eles também podem ser para menores de 18. É até bom anotar para não esquecer, né? Winter Challenge, Iron Cup, Salão de Robótica. Salão de Robótica, Tech Challenge, Bosch. Teve a Red Bull Basement, mas foi uma vez, não sei se tem outra. E tem vários outros, realmente tem muitas competições. CBR, OBR, CBR que é a Competição Brasileira de Robótica, OBR que também é a Olimpíada Brasileira de Robótica. Tem muitas outras competições muito legais que você pode ver. Depois a gente pode até trazer um conteúdo mais... falando mais sobre isso, né? Que eu acho que é uma dúvida muito comum que realmente ele recebe várias perguntas sobre isso. Bom, vamos continuar aqui. Você acha que será uma boa essa nova forma de avaliação do core, robô e pesquisa para as crianças? Eu no começo não achava que talvez ia ficar um pouco mais confuso, mas depois de um tempo eu percebi que realmente é muito bom. Por quê? Porque a FLL, a Força em geral, ela não é avaliada em apenas uma coisa. Ela não se resume apenas ao robô, ela não se resume simplesmente à pesquisa, ela não se resume simplesmente à core. Ela se resume à união dessas três coisas. Então, essas mudanças da avaliação, essas mudanças realmente de pensamento, de mindset que a gente vai ter que ter para essa temporada, realmente vale muito a pena, porque realmente estão mais alinhados com a dinâmica do torneio, realmente com como o pensamento do torneio funciona. Porque se o torneio realmente é a junção dos três, por que não as avaliações também serem a junção dos três? Então, realmente, depois que você para pensar, essas mudanças são até plausíveis. E realmente acho que a longo prazo isso vai ser muito bom e fazer muito sucesso. Mas é claro que tem um tempo de adaptação. Cada país vai ter uma certa adaptação. Pode ser que a gente aqui no Brasil demore um pouco mais de tempo para se adaptar, mas todas essas mudanças já foram testadas anteriormente, na temporada passada, lá nos Estados Unidos. Então, provavelmente deu certo, então não tem por que não dar certo aqui. Bom, essa pergunta aqui também fizeram na caixinha de perguntas. Qual palavra define essa temporada para você? Eu acho que movimentação. Acho que... eu não sei se eles pensaram nessa temporada de movimentação antes da quarentena ou eles adaptaram no meio, porque no vídeo que eles lançaram antes da quarentena parecia muito relacionado a esportes. Aspectos realmente esportes, não mais atividades simplesmente físicas. Mas depois que eles lançaram os documentos, a gente viu que é muito mais abrangente. Eu não sei se eles pensaram isso desde então, desde aquela época, mas a gente percebe realmente que tem muito a ver com o nosso momento atual, que a gente está em casa, então a gente de uma certa forma tem que estar se movimentando, tem que estar realmente praticando alguma atividade física, algum esporte, e eu acho que esse tema vale muito a pena para essa temporada, tem muito a ver com a nossa situação atual. E eu realmente fiquei muito surpreso, muito interessado nesse tema e espero projetos muito legais. Chegamos na metade do podcast, então manda o aviãozinho, compartilha com um amigo, compartilha com a equipe de robótica para esse podcast, esse conteúdo chegar para mais gente. Clica aí no coraçãozinho para o Instagram entregar esse podcast para mais pessoas. E esse bate-papo é realmente para a gente se preparar para essa nova temporada. Acho que quanto mais a gente conversa sobre alguma coisa, mais a gente está preparado para ela. E essa é a ideia do podcast. Por isso que eu fiz esse podcast para a FLL, porque depois de que eles lançaram os documentos, aí começa um ritmo maior dos nossos trabalhos, a gente começa a elaborar o robô, a gente começa a elaborar a pesquisa, a gente começa realmente a aumentar o nível de trabalho. Então, realmente, quanto mais a gente fala sobre o FLL, mais a gente fica preparado para ela. E você acha que será uma temporada mais desafiadora do que a anterior? Eu acho que vai ser. Acho que vai ser tanto para as equipes, mas também quanto para a organização. Porque ainda está incerto como é que vai ser, como vai funcionar, se vai ser
presencial, se vai ser online, se vai ser meio presencial e meio online. Então ainda está muito, muito incerto, mas acredito que realmente vai ser desafiador e vai ser um momento de adaptação. Eu acho que isso também vai ajudar a gente a ficar mais experiente também para as próximas temporadas. Acho que até brinco que essa temporada é uma temporada histórica. E aí até falam pra gente participar, porque realmente é uma temporada histórica. E você falar que você participou dessa temporada atípica, que tudo mudou, as avaliações mudaram, provavelmente a forma como o torneio vai funcionar também vai mudar, quem sabe virtual. Então tudo está muito desafiador e muito interessante. E você estava falando da mudança, né, das rúbricas, das avaliações. Como você acha que essa mudança impactou para os juízes? Eu acho que vai ser um desafio. E pra quem não sabe, né, até é legal você falar, o Eduardo, ele é juiz de competição. Sim, essa camisa é até de juiz de design do robô, foi da etapa regional daqui do Rio de Janeiro, mas também tem a camisa do Nacional, também fui juiz do Nacional do City Shaper. E, bom... Você pode falar da sua visão de juiz. O que você acha que mudou? Você acha que essa mudança impactou positivamente, negativamente? Como é que foi? Eu acho que vai ser um desafio. Eu não sei se impactou negativamente ou positivamente, depende do ponto de vista, mas acho que os juízes vão ter mais trabalho, vão ter que se especializar mais, as capacitações vão ser bem mais completas, por assim dizer, vão ter que ser, porque agora o juiz não tem que simplesmente saber de uma categoria, de uma parte da avaliação, que é o robô ou o core, a pesquisa, tem que saber das três. Então os juízes vão ter que estar muito mais preparados e muito mais conscientes de como o torneio funciona em geral. Então acho que esse vai ser o maior desafio. E até uma coisa que comentaram muito em lives anteriores relacionadas à IFLL é que é muito importante a participação de ex-competidores. Então acho que isso é muito legal. Acho que, primeiro, que nessas últimas 2 temporadas está tendo uma mudança bem grande na quantidade de juízes. E realmente estão vindo muitos juízes ex-competidores, e isso é muito legal, porque eu acho que, primeiro, você presta um serviço de agradecimento ao torneio, você participou do torneio e tem um certo senso de agradecimento com o torneio, participa e ajuda as próximas gerações a continuar. E também porque as pessoas que foram competidores normalmente têm mais experiência naquele assunto. Então por isso que eles contam muito com a participação de ex-competidores a partir de agora. E para aquele juiz... Só para comentar aqui... tem quantos tipos de plataforma de robótica? Se você procurar, tem muitas plataformas de robótica. Algumas que eu conheço são Littlebit, Microbit, o Lego, que pode ser o EV3, o Edu, o Spike Prime, o Lego Classic, tem o Arduino, tem o Cubeto, se eu falar, tem mais de 10. Tem muita gente que faz plataformas de robótica, então se você procurar, você vai encontrar. Tem o Otto também, que é muito legal. Eu tenho até um quadro aqui no Instagram que eu chamo Robôs pelo Mundo, que de vez em quando eu posto alguns robôs, e alguns robôs até são de plataformas. Eu falei do Cubeto no último Robôs pelo Mundo, semana passada. Falei sobre o Otto, falei sobre também... agora eu esqueci, é um robôzinho pequeno, seguidor de linha, agora eu esqueci o nome dele. Depois eu vou lembrar. E, bom, de forma técnica, o que você achou do que está escrito nas rúbricas? Eu achei boas. E para quem quiser saber mais, eu acredito que você falou sobre isso no seu vídeo no YouTube. Sim, eu falei sobre as rúbricas do robô no meu vídeo no YouTube. Mais pra frente eu vou fazer conteúdos que eu vou falar também do core e da pesquisa, mas vou deixar mais pra frente. E eu fiquei surpreso. Algumas coisas ainda estão confusas, porque, de uma maneira geral, agora todas as versões estão mais abrangentes, por assim dizer. Anteriormente, eu até falo isso no vídeo, no robô, que agora eu não consigo perceber muito bem uma parte que é só robô, uma parte só programação, uma parte só estratégia, como eram as antigas rúbricas. As antigas rúbricas eles dividiam em 3 subcategorias, que é o robô, o design, a parte mecânica em si, a programação, e a terceira é a estratégia, a inovação. E aí, agora nessas novas rúbricas não tem como você ver essa divisão, é tudo misturado, mas de uma certa forma faz sentido porque a avaliação realmente é tudo misturado. Você pode separar apenas para ficar mais clara a avaliação, mas no fundo, na prática, tudo é misturado. A estratégia com a programação e com a mecânica. O torneio, ele será virtual ou presencial? A gente não sabe, provavelmente a organização já está vendo isso. Pelo que eu sei um pouco, eles já estão vendo, já estão adiantando isso. Estão até conversando com muita gente relacionada a isso. E vamos ver. Acho que alguns regionais provavelmente vão ser ano que vem.
E aí a gente espera que ano que vem tudo já tenha passado, já possam ter torneios presenciais. Mas eu acho que, pelo menos a minha preocupação é com São Paulo, porque São Paulo tem muitas equipes de robótica, eles fazem muitas seletivas, e acho que isso vai ser realmente o mais desafiador, porque lá tem muitas seletivas. As outras regiões normalmente são regionais, então provavelmente isso tudo dá para jogar até pro ano que vem. Mas as seletivas de São Paulo talvez sejam a parte mais complicada que provavelmente a organização vai ter que ver. E para quem está começando a competir, essa aqui é uma pergunta interessante. Como eu poderia já estruturar o meu robô para essa temporada? Eu acho que a primeira coisa é você ler os documentos dessa nova temporada, ver sobre as missões, ver outras temporadas, ver robôs de outras temporadas, avaliar, porque muitas missões são de uma certa forma semelhantes a missões anteriores, e isso pode te dar alguma inspiração. Ver os meus conteúdos relacionados à competição, eu também fiz um vídeo recentemente que eu falo como se fazer uma armadura para o seu robô, para esse robô ficar mais rígido. Falo como se pode construir um robô com apenas um kit de robótica, Lego. Falo sobre programação, falo sobre diversas outras coisas. E realmente é ler os documentos, estudar muito, ver vários vídeos, utilizar as plataformas virtuais que eu falo também no e-book, as 5 plataformas virtuais para você praticar a robótica. Acredito que todas essas alternativas vão te ajudar a estruturar a sua parte do robô, a sua parte da pesquisa, quem sabe, e tudo mais. Você viu semelhanças nos modelos dessa temporada para as outras ou não? Vi muitas semelhanças. Eu até comentei mais cedo nesse podcast que teve uma missão que eu gostei muito, que o robô tem que se pendurar. Isso lembra muito, pra mim, uma missão do Animal Allies, que o robô tinha que ficar pendurado numa missão, era uma parede branca. O meu robô daquela temporada até se pendurou, a gente utilizou pneumático, era muito legal ver ele se agarrando ali. Teve uma missão também que é um branco com alguns pontos coloridos, que você tem que fazer aquilo girar. Agora eu não lembro o nome, eu ainda tenho que guardar os nomes das missões. E aquilo lembra muito a Infinita do World Class, que o robô tinha que acionar a missão e aí uma setinha ia virar. E entre outras missões também que são muito semelhantes. E você tem criado muito conteúdo com Spike, né? Essa aqui é uma pergunta exatamente relacionada ao Spike. Você acredita que terá robôs feitos com Spike para essa temporada ou não? Olha, eu falar que eu acho que não vai ter, eu acho que é muito forte. Eu acredito que vai ter, acredito que algumas pessoas vão utilizar o Spike, até porque tem muitos pontos positivos. Eu até fiz um vídeo sobre 15 motivos para você utilizar o Spike na FLL, porque realmente eu acho que pode ser muito vantajoso, mas eu acredito que a maioria das pessoas vai continuar com o EV3, por termos de facilidade, por já ter o EV3, mas também termos porque o EV3 teoricamente ele ainda é superior ao Spike Prime. O Spike Prime é um intermediário entre o Edu e o EV3, então ele não é um substituto, ele não é melhor, é apenas uma outra plataforma que está ali parelha com o EV3, mas em geral o EV3 é melhor se você comparar de maneira geral, mas tem alguns aspectos que os Spikes são muito bons e eu acho que vai ter algumas equipes que vão utilizar, acho que vão ter. Spike. O Spike. E você? Você usaria o Spike ou usaria o EV3? Olha, eu acho que eu me aventuraria no Spike, se eu pudesse. Se eu tivesse kits do Spike, muitos kits, talvez não muitos kits, mas 2 kits para os meus sensores, e aí o resto eu utilizo as peças realmente que eu tenho dos outros kits, eu provavelmente utilizaria o Spike, porque eu acho que uma coisa que a FLL tem muita precisão na mesa, você precisa ter muita precisão. E o Spike eu senti muita precisão na forma que ele anda, muita precisão na leitura dos sensores, então acho que isso é um ponto positivo. Além de você conseguir fazer robôs menores, mais leves, e até ter uma parte da avaliação do desafio do robô que todas as suas garras, os seus anexos, tem que ficar dentro de uma área, então isso tudo vai facilitar você realmente construir as coisas. Legal, o Eduardo ele tem um histórico de desafiar, né, de querer ir contra realmente o tradicional, né? E eu sou muito fã dos robôs pequenos, acho que tem muita gente que gosta dos robôs grandes, acho que é realmente uma questão de gosto, se isso não de uma certa forma atrapalhar você mecanicamente, mas eu já vi muita gente utilizando robôs muito grandes e perdendo ponto por isso, porque piorava a estrutura do robô, ou forçava muito os motores, ou estava muito grande, mas não estava bem construído em geral. Eu gosto de coisas mais minimalistas, mas realmente é uma questão de gosto. Se você souber estruturar bem, não importa se é pequeno ou grande, as duas coisas vão ser muito boas.
Bom, essa última pergunta, né? Se você usaria Spike e V3, foi a última pergunta do podcast. Então, a gente tem ainda alguns minutos aí de podcast. Se alguém tiver alguma pergunta manda aqui, comenta, relacionada à FLL, a FLL passadas, né? Enfim, a campeonatos, competições, pode comentar aí que o Eduardo responde. E também, né, aproveitando, esse podcast vai estar no canal do YouTube se você quiser rever, ou enfim, se alguém perdeu uma parte do podcast, se chegou depois, esse podcast vai sair no canal do YouTube. É o 7º podcast, então você já falou sobre outros assuntos, né? Já falou sobre controle P&D, programação. Já falei sobre o Spike e o EV3, fiz uma comparação entre os dois. Falei sobre como fazer robôs com poucos recursos. Falei sobre competições. Eu tenho realmente muitos podcasts com temas diversos. E toda semana eu abro uma caixinha para temas. Então, se você tem algum tema que gostaria que eu trazesse para cá, pra gente ter um bate-papo, comenta lá, coloca a sua sugestão, que com certeza a gente vai trazer esse tema. Exatamente. E aí, o podcast toda segunda às 18h18. O Kleber fez 2 perguntas sobre o curso. Todas as informações do curso você tem no link. Qualquer coisa também pode me mandar uma mensagem que eu te respondo. Mas todos os meus cursos tem lá no link deles, tintim por tintim sobre o curso, falo sobre a ementa, falo sobre vários aspectos relacionados ao curso, e qualquer coisa pode me mandar uma mensagem. E nessa semana da robótica, o Eduardo vai falar também sobre o curso, então não deixe de assistir a semana da robótica, porque o conteúdo está muito bom, muito completo, e o vídeo 1 já tem muito conteúdo, então se você não se inscreveu, o link está na bio, se inscreva ou manda uma mensagem para o Eduardo, e aí não deixe de acompanhar vídeo 2 na quarta-feira. E só para responder também, o Kleber fez outra pergunta. Você acha que um ano de curso de robótica já dá para competir? Então, um ano é relativo. Por quê? Porque você pode fazer um ano e aprender muita coisa, muito conteúdo, mas também você pode utilizar um ano e não aprender muita coisa. Por exemplo, eu demorei para aprender realmente e ter um nível alto de competição, uns 3 anos, 4 anos, para realmente eu ter muito conteúdo. Mas, por exemplo, para os meus alunos eu acelero esse processo. Eles não precisam passar por 4 anos que nem eu para saber tudo que eu sei. Eu ensino isso na metade do tempo ou até menos. Então, e também tem uma questão de nível para você competir. Competir em alto nível pode precisar de mais tempo para você ficar realmente expert naquilo, mas o que mais realmente importa é você competir para se divertir, para você ter essa experiência, seja para o seu currículo pessoal, mas também para o seu desenvolvimento pessoal. Então eu acredito que um ano não tem problema você competir. Acho que se você nunca participou, não teve nenhuma experiência anterior em competição, mesmo assim você pode competir, porque muita coisa você aprende na prática, você aprende participando, competindo. Então, muitas coisas que eu aprendi foi porque eu participei de competições. Então, acho que tudo é uma questão de realmente você praticar e se exercitar. E não se preocupar muito se você tem 1 ano, 2 anos, 10 anos na área. O que importa é você competir e aprender com aquilo. E fizeram mais uma pergunta. Uma amiga minha teve uma entrevista para fazer robótica, mas como que entra? Eu não sei direito como é que foi essa entrevista, não sei se foi na universidade ou não, mas normalmente nas universidades a gente tem uma coisa que a gente chama de processo seletivo, que aí a gente avalia realmente a pessoa para entrar para a equipe. E aí tem uma parte que é entrevista. A avaliação é subjetiva, né? Vai de cada equipe. Vai de cada um. Eu não sei como funciona essa equipe que ela está entrando. Realmente conversar com a equipe, ver como é que funciona ela. E acho que realmente se você mostrar interesse na equipe, se você mostrar interesse em aprender, provavelmente eles vão aceitar. Até aproveitando, né, para quem não sabe, o Eduardo ele é capitão da equipe de robótica da faculdade dele, né? E é isso, né? Ah, tá, olhou pra mim com uma cara. Mas fala como é que foi o processo seletivo pra você. Bom, meu processo seletivo, primeiro eu entrei pra faculdade em 2017.1. E aí no grupo eu já sabia que a faculdade tinha uma equipe de robótica, eu olhei isso antes de entrar e já sabia que eu ia participar, eu já estava com essa mentalidade. E aí no grupo dos calouros, o grupo dos alunos que acabaram de entrar para o curso, comentaram se tem alguém que tinha alguma experiência técnica em alguma coisa, em programação. E aí eu comentei que eu tinha uma parte técnica de programação, de C++, e Arduino, entre outras coisas.
E aí um dos membros da equipe veio conversar comigo, a gente conversou, falei sobre o P&D, ele ficou super interessado sobre o P&D, ficou super impressionado com o que eu sei, então até por isso que eu falo sobre o P&D, porque P&D é um assunto muito diverso, muito variado, e realmente, se você estiver na faculdade e alguém souber que você já sabe P&D, a pessoa vai ficar muito surpresa. É uma coisa simples, mas que chama muita atenção para as pessoas. E ele ficou muito impressionado comigo e falou, pô, entra pra equipe de robótica. E aí, por um tempo, participei extraoficialmente. Eu estava no processo seletivo logo em seguida. E aí, no processo seletivo, teve várias etapas. Teve entrevista, teve dinâmica, teve realmente o que eles chamam de processo trainee, que você tem que montar um robozinho junto com os outros membros da sua equipe e avaliar isso para os membros oficiais da equipe. E realmente tudo foi muito legal, tudo é um processo, cada equipe tem uma forma de atuar, de fazer o processo seletivo. Tem umas que não tem a entrevista, tem outras que tem entrevista, tem umas que são mais pesadas do que outras. Mas no geral eu gostei, não foi nada muito diferente, por exemplo, do que eu já fazia na equipe de robótica do colégio. Então, normalmente quem já participou de equipe de robótica, ou de qualquer equipe, acho, não tem muito, não importa muito se é robótica, foguete ou o que for, é uma equipe. E é isso. Legal. E até eu atualmente sou uma das pessoas que capacita os membros quando entram. Eu até avalio também os membros quando entram na entrevista. Eu sou um dos entrevistadores. E uma das coisas que eu faço é perguntar realmente o interesse da pessoa, se ela está interessada realmente, vejo o interesse dela. Não me importa muito se ela tem um conteúdo, um conhecimento anterior ou não. O que importa é realmente se ela está interessada em aprender e se ela tem tempo. Acho que também tem muito isso. Você pode estar muito interessada, mas não ter tempo, e faz parte. Mas se você estiver interessado e realmente quiser participar, aprender, isso já é 90% do processo para você entrar. Exatamente. E um dos requisitos para você alavancar no conhecimento da robótica é o que, Eduardo? Seguir você no Instagram, se inscrever no canal do YouTube e acompanhar todo o conteúdo que você compartilha diariamente. Com certeza. Então, acredito que o podcast realmente... Esse podcast já chegou no final. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode perguntar. Nós temos aí ainda mais 5 minutinhos antes do Instagram cortar. Mas, como eu já falei, esse podcast vai estar lá no YouTube. Então, qualquer coisa, pode acompanhar esse podcast no YouTube quando o vídeo subir. Deve subir daqui a uns 2 dias, provavelmente, um dia. Exatamente. E também tem vários outros podcasts, tem vários outros conteúdos. Então, se você busca mais conhecimento na robótica, acompanhe os conteúdos aqui no Instagram, YouTube. E, claro, aproveita porque tá tendo a Semana da Robótica 100% online, ainda gratuita. dá pra participar, só se inscrever no link. A Semana da Robótica começou hoje, segunda-feira. Então se inscreva no link e acompanhe todos os vídeos, porque realmente você mesmo falou agora do controle P&D, né? Vai ter controle P&D na Semana da Robótica? Vai ser o próximo vídeo, já tem o primeiro vídeo, no segundo vídeo eu vou falar sobre controle P&D, eu vou falar sobre vários aspectos, o que é, e é isso. Exatamente. Então, mais um podcast finalizado, então nos vemos no próximo podcast. Nos vemos no próximo podcast, no podcast 8. A gente ainda não sabe o tema, mas a gente vai abrir uma caixinha de perguntas pra gente ver o tema, ver o que vocês estão interessados em saber mais. E aí a gente se vê na próxima semana, segunda, 18 e 18. Então, um abraço e uma ótima semana a todo mundo. Até mais.